Você já se perguntou por que algumas mulheres, mesmo cercadas por luxo e conforto, ainda parecem buscar algo mais, algo que o dinheiro simplesmente não consegue comprar? A resposta não está em teorias complicadas, nem em fórmulas mágicas. Está na natureza humana, e os antigos estoicos já nos ensinavam isso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia, e não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as percebemos. E é exatamente nessa percepção que reside um segredo profundo. O que realmente move o coração de uma mulher não é uma conta bancária cheia, mas experiências, valores e sentimentos que tocam sua essência. Neste vídeo, vamos revelar 6 desejos silenciosos que vivem no íntimo feminino, coisas que são mais preciosas do que ouro, mais raras do que diamantes, e mais difíceis de encontrar do que um bilhete premiado. E não estamos falando de clichês românticos ou promessas vazias. Estamos falando de virtudes, de presenças, de gestos que ecoam sabedoria, força e verdade, exatamente os princípios que o estoicismo sempre exaltou. O tipo de presença que não se compra, mas se cultiva. Imagine por um instante um homem que domina a si mesmo. Que sabe ouvir sem julgar, falar sem se exaltar e agir sem esperar aplausos. Esse homem, mesmo sem um centavo no bolso, carrega um poder que atrai, fascina e inspira. Porque ele oferece algo que nenhuma quantia pode substituir: segurança emocional, clareza, propósito. E são essas coisas, não os bens, mas as virtudes, que despertam nas mulheres um interesse real, profundo e duradouro. O que vamos explorar aqui não é sobre como agradar alguém, mas sobre como se tornar alguém admirável. Porque quando um homem vive em coerência com aquilo que pensa, sente e faz, quando ele se torna um exemplo de equilíbrio, coragem e presença, se ele se torna inevitavelmente magnético. O estoicismo nos mostra que o maior poder está no domínio de si mesmo, e é isso que as mulheres enxergam, mesmo que em silêncio, como algo mais valioso do que qualquer presente caro. Fique comigo até o final deste vídeo. Porque ao entender essas 6 coisas, esses 6 princípios que mulheres admiram profundamente, você vai descobrir não só o que as atrai de verdade, mas também como transformar sua própria vida em algo mais significativo, pleno e admirável. E talvez, sem perceber, você também comece a amar essas 6 coisas mais do que o dinheiro. A sabedoria é a primeira coisa que as mulheres secretamente admiram mais do que dinheiro. Ela não vem com diplomas nem com frases prontas, mas com a capacidade de enxergar a realidade com clareza. Um homem sábio não é o que sempre tem razão, mas o que busca compreender antes de julgar. Como diz Sêneca, somos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esse tipo de homem se destaca porque pensa antes de agir e não se deixa levar por impulsos. Ele escuta de forma ativa, responde com ponderação e demonstra que sua mente é um território cultivado. Isso transmite segurança, algo que nenhuma conta bancária consegue garantir. As mulheres percebem essa presença. É como estar ao lado de alguém que, mesmo no caos, permanece firme. A sabedoria também se manifesta na forma como um homem conduz suas escolhas. Ele entende que o que está fora de seu controle deve ser aceito com serenidade, e o que está em suas mãos deve ser tratado com diligência. Essa maturidade é magnética. Ela revela um espírito que sabe o que quer, mas não é escravo de suas vontades. Enquanto muitos homens correm atrás de status, o sábio corre atrás da verdade. Ele não é movido por aplausos, mas por integridade. Essa verdade vivida, mesmo em silêncio, fala alto para as mulheres. A sabedoria, nesse contexto, se torna uma presença que inspira confiança e respeito. O estoicismo ensina que a sabedoria não está em parecer sábio, mas em buscar constantemente uma vida de virtude. Um homem que lê, que observa, que questiona suas próprias certezas, constrói algo mais valioso do que uma carreira de sucesso, e constrói um legado. E esse legado se manifesta em cada palavra, cada decisão, cada silêncio cheio de intenção. É por isso que a sabedoria é mais desejada do que dinheiro, e porque ela revela o tipo de homem com quem se pode atravessar a vida, não apenas os bons momentos. Um homem com sabedoria é como um porto seguro, e é isso que, secretamente, toda mulher deseja. Vivemos numa era de distrações constantes, onde estar presente se tornou um ato de rebeldia.
Quando um homem consegue desligar o mundo exterior e oferecer presença total, ele se diferencia instantaneamente. A presença autêntica é mais rara do que ouro, e por isso mesmo, mais valiosa. Marco Aurélio dizia: concentre-se em fazer o que está diante de você com justiça e sinceridade. A presença é um ato de amor silencioso. É olhar nos olhos com interesse real, ouvir com atenção genuína, responder com verdade. É quando o tempo parece desacelerar porque a conexão é profunda. Uma mulher percebe quando um homem está com o corpo, mas não com a alma. E percebe ainda mais quando ele está completamente ali. Estar presente não é sobre falar muito, mas sobre sentir junto. Um homem estoico sabe que a verdadeira conexão não se constrói com palavras vazias, mas com atenção plena. Ele entende que o agora é o único tempo que existe e se entrega-se a ele com tudo o que é. Isso cria um campo de confiança, onde a mulher se sente vista e ouvida. Essa presença também transmite domínio emocional. Um homem que não se perde nos próprios pensamentos, que sabe calar a mente para ouvir o outro, mostra equilíbrio interno. E equilíbrio é atraente. É o que permite ao outro ser quem é, sem julgamentos ou pressões. No fundo, a presença diz: eu estou aqui, e estou inteiro. Esse tipo de disponibilidade emocional não pode ser comprado. É construída com autoconsciência e empatia. O homem que pratica essa presença oferece à mulher um espaço de segurança emocional, onde ela pode relaxar e ser autêntica. Não é à toa que as mulheres amam isso em silêncio. Um homem que está de verdade, se não apenas fisicamente, vale mais do que 1000 promessas. Porque ele oferece algo que o dinheiro não pode dar, um encontro real. O estoicismo sempre exaltou o domínio sobre as próprias emoções como a mais alta forma de liberdade. E um homem que domina a si mesmo exerce um tipo de poder que atrai naturalmente. Ele não é refém da raiva, do medo ou da impulsividade. Ele observa, sente, mas não se deixa consumir. Epicteto dizia: e ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Esse tipo de controle não é repressão. É inteligência emocional. Um homem que respira fundo antes de reagir, que escolhe o silêncio ao invés do conflito inútil, transmite força. E a mulher percebe isso como um escudo invisível, um lugar onde ela pode baixar a guarda. O domínio próprio é percebido nos pequenos gestos e na calma diante do trânsito, na paciência com o erro do outro, na firmeza diante das provocações. São nesses momentos que o caráter se revela. E o homem que mantém a dignidade mesmo quando teria razões para explodir, mostra que é confiável. O estoicismo ensina que reagir impulsivamente é ceder o controle ao mundo externo. O verdadeiro poder está em manter-se centrado, mesmo quando tudo parece ruir. Um homem que age assim transforma crises em crescimento. Ele não busca dominar a mulher se ele domina a si mesmo, e isso é irresistível. Autodomínio também é sensualidade silenciosa. Ele se traduz em gestos firmes, em escolhas conscientes, em limites claros. Um homem assim é percebido como sólido, e solidez é algo que as mulheres buscam mais do que qualquer luxo. Porque quando tudo parece incerto, ele permanece. No fundo, o autodomínio é o que diferencia o homem comum do homem admirável. É ele quem decide se você será guiado pelos ventos do momento ou pelos valores que escolheu viver. E nenhuma mulher resiste a alguém que tem esse tipo de poder sobre si. Quando falamos em coragem, muitos pensam em grandes feitos ou gestos heróicos. Mas o estoicismo nos ensina que a coragem verdadeira está na alma. Ela aparece quando um homem se permite sentir sem ser dominado pelo sentimento. Quando ele encara seus medos, suas dores e suas falhas sem fugir. Não devemos tentar parecer, mas ser bravos, dizia Sêneca. E é exatamente essa braveza emocional que toca profundamente o coração de uma mulher. Coragem emocional não é chorar em público o tempo todo, se é saber onde está sua dor, enfrentá-la e não projetá-la nos outros. Um homem que reconhece sua vulnerabilidade sem se esconder atrás de máscaras mostra uma força rara. Ele não se encolhe diante da verdade. E isso gera uma admiração silenciosa, pois não há nada mais forte do que alguém que tem coragem de ser inteiro. Uma mulher sente essa coragem nas conversas mais íntimas, nos silêncios sinceros, nas vezes em que o homem diz: eu não sei, mas estou disposto a aprender.
É nessa humildade que o estoico se revela, e não como um sábio distante, mas como um ser humano comprometido com sua evolução. A coragem emocional gera intimidade, e a intimidade é um solo fértil para o amor verdadeiro. Além disso, essa coragem evita jogos emocionais. O homem que se conhece não manipula, não se omite, não finge. Ele é claro no que sente e no que deseja. E essa clareza é extremamente atraente. Ela oferece à mulher um tipo de conexão segura, onde não é preciso adivinhar sentimentos ou testar limites. O estoico entende que a dor faz parte da existência, mas que fugir dela é recusar o crescimento. Assim, ele enfrenta as tempestades internas com dignidade, e mostra que ser forte não é ser inabalável, mas continuar caminhando mesmo com medo. Essa coragem, discreta e verdadeira, é mais valiosa que qualquer presente luxuoso. Por isso, quando uma mulher encontra um homem com esse tipo de coragem, ela o valoriza profundamente, ainda que em silêncio. Porque é nele que ela sente que pode existir por completo, sem precisar ser perfeita, apenas humana. Nada é mais poderoso do que um homem que sabe por que está vivo. O estoicismo nos ensina que uma vida sem propósito é uma vida à deriva, movida pelas circunstâncias, não por valores. Marco Aurélio refletia diariamente sobre sua missão, ser útil, agir com justiça, viver com virtude. E é essa clareza de missão que transforma um homem comum em alguém inesquecível. Um homem com propósito tem brilho no olhar. Ele não vive apenas para si, mas para algo maior. Esse maior pode ser a família, uma causa, um ideal. Mas o importante é que ele vive com direção. E a direção inspira. As mulheres percebem isso imediatamente. Não se trata do que ele faz, mas do porquê ele faz. Esse porquê dá sentido a tudo. O propósito também guia as decisões. Um homem focado não se distrai com tentações vazias, com competições tolas, com jogos de aparência. Ele sabe o que constrói e o que destrói. E é por isso que ele atrai, porque ele é inteiro em suas escolhas. Ele não promete o mundo, mas entrega a consistência. Essa clareza dá segurança. Ao lado de alguém que sabe para onde está indo, a mulher sente que pode construir, não apenas consumir momentos. E isso é profundamente sedutor. Porque o desejo mais silencioso de uma mulher não é luxo, é estabilidade emocional com movimento, se é estar ao lado de alguém que cresce, e que leva junto quem ama. O estoico entende que a vida não é sobre conquistas externas, mas sobre alinhar ação e intenção. E quando um homem vive com esse foco, tudo em sua vida se alinha, e suas palavras, sua postura, suas relações. Ele se torna um farol. E faróis atraem não por força, mas por direção. Por isso, o propósito é mais valioso que qualquer cifra. Porque ele mostra que esse homem não está aqui por acaso. E estar com alguém assim é caminhar junto por uma estrada que vale a pena. Em um mundo onde promessas são feitas em excesso e cumpridas de menos, a coerência se tornou uma virtude revolucionária. O estoicismo prega, acima de tudo, a unidade entre pensamento, fala e ação. Um homem coerente é aquele que vive o que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. E esse tipo de integridade não passa despercebido aos olhos de uma mulher atenta. Ela percebe nos gestos pequenos, quando ele cumpre o que disse, quando mantém sua palavra mesmo que isso custe algo, quando não traz seus próprios valores por conveniência. Essa consistência é uma forma de beleza ética. E mais do que impressionar, ela acalma. Porque a mulher entende que esse homem é confiável, um pilar. A coerência é silenciosa, mas poderosa. Ela se manifesta na rotina, nas decisões difíceis, nas conversas desconfortáveis. É o que separa o discurso vazio da verdade vivida. O homem que diz eu te respeito e vive esse respeito em todas as suas atitudes comunica amor sem precisar dizê-lo o tempo todo. O estoico não busca agradar, se ele busca ser justo. E essa justiça é percebida até nas relações mais íntimas. Ele não se molda para conquistar, mas convida o outro a crescer junto. Ele não precisa de máscaras, porque vive com verdade. E essa autenticidade, ainda que rara, é profundamente atraente. Um homem coerente transmite a sensação de que é o mesmo em todas as situações. E essa previsibilidade moral é segurança emocional.
A mulher sente que pode confiar, que não será surpreendida por um lado oculto. Isso cria uma base sólida para qualquer relação. No fim das contas, não é o que o homem diz que conquista, se é o que ele prova no dia a dia. E a coerência é a prova viva de que ele é quem diz ser. Esse tipo de integridade vale mais do que qualquer presente caro. Porque ela constrói algo que o dinheiro jamais comprará, respeito genuíno. A última coisa que as mulheres secretamente valorizam mais do que dinheiro é a confiança. E essa confiança nasce da soma de tudo o que vimos até aqui: sabedoria, presença, autodomínio, coragem, propósito e coerência. O homem estoico não conquista pela força, mas pela constância. E isso faz toda a diferença. Confiança é a base invisível sobre a qual uma mulher constrói o seu afeto. É ela quem permite que a entrega aconteça, que o afeto se aprofunde, que o amor floresça. Um homem confiável é aquele que inspira paz. Que não joga com emoções, que não some sem explicação, que não quebra promessas ao sabor do vento. Mais do que isso, dele é previsível em seu caráter, mais surpreendente em sua profundidade. Ele não precisa impressionar, porque sua presença já é uma demonstração de solidez. O estoicismo ensina que a verdadeira tranquilidade está em viver conforme a natureza, se a natureza de um homem confiável é ser firme como uma rocha em meio à tempestade. Confiar em alguém é se permitir ser vulnerável sem medo. E quando uma mulher sente isso, ela relaxa. Ela deixa cair as armaduras que o mundo a obrigou a vestir. Porque ela sabe que, ali, existe um espaço seguro. E segurança emocional, no mundo moderno, é uma das maiores provas de amor. A confiança não nasce do nada, se ela se cultiva. Com atitudes diárias, com escuta atenta, com presença constante. Um homem confiável constrói, e não apenas consome momentos. Ele entrega a paz. E a paz, diferente da paixão, não queima, mas aquece de um jeito que permanece. Por isso, quando dizemos que as mulheres secretamente amam essas 6 coisas mais do que dinheiro, estamos falando de algo profundo, do desejo de serem vistas, respeitadas, inspiradas e protegidas emocionalmente por homens que vivem com alma, com virtude, com propósito. Esse é o verdadeiro valor e o verdadeiro poder. No final de tudo, o que permanece não são as promessas que fizemos, nem os bens que acumulamos, mas a forma como fizemos o outro se sentir. Ao longo deste vídeo, você viu que existem 6 coisas silenciosas que despertam o que há de mais profundo no coração de uma mulher, não porque são segredos mágicos, mas porque são verdades humanas. Sabedoria, presença, autodomínio, coragem emocional, propósito e confiança são mais do que virtudes, são manifestações visíveis de um homem que vive com alma e intenção. E é justamente isso que nenhuma cifra é capaz de oferecer. As mulheres, mesmo que em silêncio, reconhecem quando estão diante de alguém que se conhece. Que caminha com firmeza, não porque tem todas as respostas, mas porque vive com base em princípios. Um homem estoico é como uma árvore firme no meio da tempestade, e não é o mais barulhento, mas é o mais estável. E a estabilidade emocional, hoje, é um luxo que vale mais do que qualquer relógio, carro ou presente. Essas 6 qualidades não são metas inalcançáveis, nem fórmulas prontas. São caminhos de crescimento. E, como todo caminho, exigem prática, consciência e humildade. Mas ao escolher trilhar essa estrada, você não apenas se torna mais admirável para as mulheres, você se torna um ser humano mais inteiro, mais livre e mais realizado. O estoicismo não é um manual de sedução. É um guia de transformação. E a sedução verdadeira é consequência natural de uma vida com significado. Pense nisso, quando você parte de um lugar de verdade, você não precisa se provar o tempo todo. Quando você vive com clareza, não precisa gritar. E quando você se torna aquilo que admira, inevitavelmente começa a atrair quem também vive na mesma frequência. Talvez o que as mulheres realmente busquem, mesmo que sem palavras, seja um reflexo daquilo que secretamente desejam viver dentro delas mesmas, em paz, propósito e presença. Então, antes de sair buscando fórmulas para conquistar alguém, volte-se para dentro. Pergunte-se: eu sou o tipo de homem que gostaria de encontrar no mundo? Essa é a pergunta que os estoicos faziam todos os dias diante do espelho da alma. E talvez seja esse espelho,
mais do que qualquer aparência, que mostre o verdadeiro valor de um homem. Se isso fez sentido para você, se alguma parte desse vídeo tocou algo aí dentro, eu convido você a continuar essa jornada com a gente. Se inscreva no canal agora mesmo, aqui a gente fala sobre crescimento real, com profundidade e propósito. Deixe seu like se esse conteúdo te agregou valor e compartilhe nos comentários em qual dessas 6 virtudes você mais sente que precisa desenvolver. Sua resposta pode inspirar outros homens a evoluírem também. E lembre-se, o dinheiro pode impressionar, mas são as virtudes que permanecem. Seja o homem que, mesmo em silêncio, é lembrado por tudo o que é, se não apenas por aquilo que tem.